E mas antes disso, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte. A gente tem a lembrança do Tite, treinador de clube, onde ele deixou o Corinthians campeão mundial de clubes, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Ele ganhou tudo pelo Corinthians e foi o último treinador que conquistou um campeonato mundial por um time sul-americano, que foi em cima do Chelsea. Com aquele Corinthians tendo o seu jeito de jogar. Paulinho, Ralf, Sheik, Guerreiro, aquele time Fábio Santos, aquele time que ficou marcado do Corinthians, Cássio. Agora, também teve o trabalho na seleção, que eu, inclusive, critiquei muito. Eu não gostei do trabalho do Tite na seleção brasileira. Agora, o que se esperar do Tite como técnico do Flamengo? Primeiro, para você, foi a melhor escolha? E segundo, é para o torcedor esperar o técnico da seleção brasileira, que não foi tão bem, eliminado em 2 Copas do Mundo nas quartas de final, uma para a Bélgica e uma para a Croácia, ou daquele treinador do Corinthians, campeão de tudo, inclusive campeão mundial? Não, esse esquece, esse já ficou lá uma década atrás. Eu acho que é o Corinthians campeão brasileiro 2015 e a seleção, não em termos de resultado, o torcedor espera mais do que isso, mas é uma seleção que tinha muitos jogadores ofensivos, de retranqueiro não tinha nada. Paquetá virou segundo volante, jogou Vinícius, jogou Antony, jogou Rafinha, muitas vezes ao mesmo tempo, Richarlison, Neymar. Ele jogava com 2 pontas, Neymar de meia, um centroavante e o Paquetá de segundo volante. E o primeiro volante é o Casemiro, que não é um cabeça de bagre protegendo a área. Gabigol jogou, Martinelli jogou. Jogou Martinelli, Gabigol, ele usou muitos atacantes. Até levou atacantes demais para a Copa do Mundo e poucos jogadores para outros setores. A gente falou sobre isso antes do Mundial. Então, assim, o Tite e retranqueiro são uma coisa lá do time de 2012, 13, que era um time competitivo, campeão, mas individualmente mais modesto, né? O de 15 já era um time, apesar dos problemas financeiros que já havia naquela época, bem mais qualificado tecnicamente. Era um time de... Olha, até o Jesus com o Flamengo quebrar todas as marcas, o time do Tite tinha recorde de pontuação, foi melhor ataque, melhor defesa, o que menos perdeu, o que mais ganhou, tudo em 2015. Quando foi campeão brasileiro, foi o trabalho que o levou à seleção no ano de 2016. Eu acho que vai ser por aí. Eu acho que o que o torcedor espera é que o time já apresente contra o Cruzeiro quinta-feira mais organização, um mínimo padrão de jogo. Acho que esses 9 dias é tempo suficiente para ele já mostrar alguma coisa, vencer alguns jogos para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. E ele falou do título, mas isso depende de 2 coisas difíceis de acontecer. Uma sequência de vitórias assim... São 12 jogos, ganhar praticamente todos e o Botafogo perder pontos. Os outros não, porque está todo mundo no bolo, né? Aí está todo mundo muito perto um do outro. O Bragantino está 2 pontos na frente, o Botafogo está 11. Então é bem difícil, né? Teria que o Botafogo, sei lá, trazer o Bruno Lage de volta. Aconteceu alguma coisa assim porque eles não se entendem, né? O time do Botafogo, aliás, pouco se falou sobre isso, né? Os jogadores meio que derrubaram o Bruno Lage ali e isso passou batido, né? No Flamengo não se falava outra coisa. O Botafogo ninguém fala nada quase. É engraçado isso, né? Não é curioso? Porque assim, é tão bizarro quanto, na minha opinião. Porque, pô, os caras foram lá reclamar do técnico. Que horror. Imagina, um elenco desse. Amanhã agora tá lá o Lúcio Flávio. Se o Lúcio Flávio fizer alguma coisa que eles não gostam, eles vão também lá no dono para reclamar? Coisa estranha. Pouco profissional isso, não me parece não, né? Uma coisa muito legal não. Mas enfim, deu certo, ganhou do Fluminense, então isso aí acabou sendo jogado para baixo do tapete. Mas eu acho que isso, principalmente o time jogando melhor. E ele vai ter jogos em que, se ele conseguir vitórias, serão jogos importantes, assim, vitórias que serão, se acontecerem, importantes. Porque ele vai jogar contra o Palmeiras, no Rio, São Paulo, no Morumbi, Grêmio em Porto Alegre, Vasco já no domingo próximo agora, tem jogo com o Fluminense. Então tem adversários importantes que ele vai enfrentar. Se ele conseguir boas partidas e vitórias contra parte dessas equipes, né? Atlético Mineiro jogando bem ainda, né? Também. Eu acho o Cruzeiro que também está na fase ruim, mas é o Cruzeiro em Belo Horizonte. São grandes clubes. É a estreia, Cruzeiro em Belo Horizonte. Quinta-feira, estreia. O Cruzeiro está ameaçado de rebaixamento de novo, né? Não ganha de ninguém. Ganhou um jogo nos 10 últimos que disputou. Então, se ele conseguir boas atuações e bons resultados, já vai ficar aquela sensação, pô, se chegasse antes, hein? A história era outra e tal, e ele termina bem um ano. Eu acho que não é difícil de conseguir. E ele está cobrando que os jogadores acreditem no título, mas é muito difícil, né? Mas é obrigação dos caras. Ele falou, tem que acreditar no título brasileiro. Tentar vencer todos os jogos possíveis. E aí vê o que acontece. Isso que é obrigação, mas é muito difícil, claro que é muito difícil. Mas o muito difícil serve de desculpa para não se tentar alguma coisa na vida, né? Isso é muito difícil. Tá bom, você quer o quê? Você quer coisas fáceis? Todo mundo quer. Geralmente os grandes objetivos são difíceis de serem alcançados. Eles têm que lutar. É eles que criaram a situação. Não foi só o São Paulo.
São Paulo e os jogadores que colocaram o time nessa situação, de uma campanha tão ruim, muito abaixo do que era para ser. Como os outros também, né? Estão todo mundo de braço dado ali, né? Todo mundo de braço dado. Campanhas muito ruins. Flamengo e Palmeiras, então, é vergonhoso o que os dois fazem no Campeonato Brasileiro. 11 pontos atrás do Botafogo, vamos combinar. Tem cabimento? Palmeiras... E o Botafogo fez de tudo para aproximarem. Então, tem cabimento? Palmeiras e Flamengo 11 pontos atrás do Botafogo? Todo respeito ao Botafogo, não tem cabimento. São campanhas ridículas dos dois. O Tite, o Mauro falou, né, que os jogadores já estão contentes, até os funcionários ficaram impressionados, essa foi a informação que a gente teve quando o Tite chegou. Disse que ele falou com todos os funcionários, foi nos seguranças, foi nos roupeiros, disseram que mudou completamente o ambiente, já que o Sampaoli não falava nem com os jogadores. Imagina com os funcionários. Aí agora o Tite chega, primeiro, como disse o Mauro, com esse clima de gestão. Passar a mão na cabeça de jogador, conversar com o jogador, ganhar o grupo. Agora, quando ele pede lealdade, isso aí foi informação, até na entrevista, jogadores falaram que o Tite, a primeira coisa que ele pediu foi lealdade. Ele mostra que ele sabe que esse time do Flamengo é complicado. Ó, galera, eu só quero lealdade, tá? A primeira coisa, vamos ter lealdade. Não vem também, não vamos falar pelas costas. Muitos jogadores, inclusive o Emerson Sheik, que eu tenho uma relação pessoal, já me falaram que o Tite em gestão de grupo nunca viram igual. Que foi o que o Mauro falou. Na Europa não tem isso. Mas o Tite, ele é amado por todos os jogadores. O Emerson me disse uma vez, quando eu perguntei, cara, o Tite é isso tudo mesmo? Ele falou, Thiago, ele é foda. Porque ele trata o reserva, o último reserva, como o craque do time. Ele trata o garoto da base como jogador veterano. Ele trata todo mundo igual. Então ele é muito querido. Já é um passo para esse time do Flamengo. Agora, parece que ele mesmo enxergou que o Flamengo não teve a motivação que deveria nesse ano, né, Flávio? Não sei, eu não sei se ele não usa essa palavra em todos os times que ele chega, não sei, mas ele realmente é um ótimo gestor de grupo. O Brasil, nós temos historicamente treinadores que nem eram tão espetaculares taticamente falando, mas eram gestores de grupo e o grupo jogava por eles. Vários na história do futebol brasileiro e vários consagrados. Eu diria até que os que ganharam os principais títulos tinham esse perfil. Não é aquela coisa do técnico com profundo conhecimento e tal. Não. O que mais batia de frente, e aí trabalhava muito mais do lado tático, era exatamente o Luxemburgo. Mas você teve grandes gestores de grupo, que no Brasil funciona muito isso. E o Tite é um cara estudioso, é um cara que conhece futebol, tem a bagagem de 2 Copas aí, que não é pouca coisa. Até as derrotas, elas fazem o cara amadurecer. E tem tudo para fazer um trabalho legal no Flamengo. E tem que chegar com a bola baixa mesmo, né? E tem a grande vantagem de substituir o Sampaoli. Pô, Pior não vai ser. Não, eu queria ter como gestão, como educação, como tratamento com as pessoas, né? Como sensibilidade. Pô, maravilhoso se substituir o Sampaoli. Maravilhoso, porque ele tem 0, né? Esse tipo de situação, de atitude dele, ele é péssimo com as pessoas. Não conversa com ninguém, não respeita ninguém. E aí você chega e tem um cara que vem de uma maneira completamente antagônica e há uma comparação. Há uma comparação. Então, para ele, isso vai ser muito bom. Acho que ele pode acertar o Flamengo. Não confundam lealdade com vai continuar o mesmo grupo. Não, vão acontecer alterações. Aquelas que tiverem que ocorrer, vão ocorrer. E uma coisa que eu tô achando engraçado. Eu não lembro, olha que eu conheço o Tite faz bastante tempo. Eu não lembro de ter ouvido o Tite falar que ele ia voltar para o Corinthians. Não, ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Não. Voltar não. É porque quando ele foi perguntado, porque ele negou o Corinthians 4 vezes por dizer que ia voltar só em 2024. Isso mesmo. Quando ele foi perguntado, mas você tá negando trabalhar no Corinthians, mas é geral ou é só no Corinthians? E aí ele disse, se eu voltar a trabalhar antes de 2024, pode me chamar de mentiroso. Ele não falou que ele ia voltar pro Corinthians. Mas foi uma pergunta, por que você não tá aceitando voltar pro Corinthians? É simples, falou, porque é geral. O Corinthians teve cinco técnicos, ele não vai voltar. Mas ele não voltaria nem pro Flamengo no começo do ano. Posso te garantir isso. Posso te garantir. Acho que agora chegou um momento que ele já tinha dado, já passou um pouco. A esposa também, né? Deve ter falado, bonitão. Rose. Não, vamos antecipar, né? E tal. Mas assim, acho que ele não aceitaria o Flamengo no primeiro semestre. Ele estava na caverna lá, que nem os amigos dele falam, né? Fica dentro de uma caverna lá, não quer falar com ninguém, estava enlutado. E não foi só ele, não, viu? O César Sampaio é amigo desse, eu não conseguia falar nem com o César Sampaio. Os caras estavam todos de luto mesmo. E aí vai passando. Agora, já há algum tempo, ele já tinha falado que estava pensando em voltar, já tinha começado a ouvir propostas de fora, nada que interessasse a ele. E aí aparece o Flamengo.
Outra coisa importante que o Bruno lembrou ontem no Canelada. O Tite trabalhou 3 vezes no Corinthians, ele foi demitido em 2. Então, né? Ele pode dizer não, ele nem pediu demissão no Corinthians, ele simplesmente não aceitou, no que ele fez muito bem. Por que ele vai pro Corinthians? Qual é a vantagem? O que o Corinthians oferece hoje para um técnico do porte do Tite? Nada. Então ele tem que ir ou pro Palmeiras ou pro Flamengo. Aparece o Flamengo, ele vai dizer não. Ah, não, eu vou pro Corinthians porque eu devo. O que ele deve pro Corinthians? Nada. Foi feito um trabalho, os dois foram vencedores, o Corinthians não deve nada a ele não deve nada ao Corinthians, tá tudo certo.